Olá, Pai do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre a Assembleia de Deus em Pernambuco, conhecida como a IEDPE, no Banco dos Réus. Ela foi condenada a pagar uma indenização ao irmão por danos morais. É o que vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. O que acontece é que um irmão, ele quando chegou para o culto no Templo Central Recife, ele foi impedido de entrar e participar dos trabalhos da igreja. Ele foi expulso com truculência, com os segurança do pastor presidente. Os segurança deles impediram que esse irmão entrasse e participasse dos trabalhos, pois ele é membro desse ministério e ele tem todo o direito de participar de todos os trabalhos da igreja. Mas com truculência, esses seguranças expulsaram o irmão. E assim, esse irmão procurou a justiça, registrou uma queixa, registrou um BO. Isso aconteceu, o registro, em 10 de fevereiro de 2019. E o processo andou. E chegou o julgamento e a igreja foi condenada. A igreja foi condenada a pagar uma quantia pequena, porém, se ele foi impedido outras vezes de entrar para assistir os cultos, os trabalhos, a igreja pode ser multada e ela pode pagar uma indenização de até 30 mil reais. Mas o que acontece é que esse irmão, ele tem 75 anos. Isso prova que esse irmão já trabalhou muito por esse ministério, pois ele já vem de longas datas. Inclusive, ele passou pela presidência do pastor José Leôncio, está com esse presidente atual, que já faz mais de 20 anos, 23 anos, se não me engano. Então, são muitos anos prestados de serviços, de trabalho para Deus, para Jesus, neste ministério. E é dessa forma que o pastor agradece, expulsando ele. Mas esse irmão, ele, já que tem essa idade, imagine se com essa idade ele é expulso. Imagine o que é que esses seguranças eles não podem fazer com outras pessoas mais jovens. E as provas que o pastor presidente levou foram fotos, e essas fotos não foram aceitas pela justiça, pois essas fotos foram tiradas 10 meses depois do ocorrido. Então, se o ocorrido foi em fevereiro de 2019, e essas fotos são de outubro de 2019, então, essas fotos, de acordo com a análise na justiça, não serviram como provas, pois essas fotos foi de um irmão que estava próximo ao Templo Central, de costa para um evento. E este evento nada liga com o acontecimento, pois esse irmão não estava participando deste evento que foi tirado as fotos. Então, a justiça, ela não aceitou. E vamos ver o que foi que a justiça se pronunciou sobre as provas. Desse modo, a demandada não comprovou que o autor violou nenhum dever estatutário, ou seja, as provas não foram aceitas, não são válidas. Então ele não infringiu nada do estatuto da igreja, nem sequer um inciso. Ou seja, o irmão está totalmente inocente. O pastor, agora, ele tem que pagar a indenização ao irmão
e não pode mais impedir o irmão de participar, porque senão a igreja será condenada de novo. Mas acontece que, já que aconteceram essas coisas, o pastor presidente, ele deveria responder. Mas vejam bem, já que foram os seguranças do pastor que fez isso com o irmão, então é justo que o pastor responda em juízo. Ele e o primeiro secretário que estão envolvidos nesse processo, arrolado no processo. Mas eles fizeram uma manobra jurídica e desta forma eles jogam a culpa para a igreja. Alegam os réus que não lhes cabe responder pelos fatos narrados, ou seja, pelo que aconteceu que o irmão contou na justiça, visto que trata-se de atitudes praticadas exclusivamente em nome da pessoa jurídica, ou seja, na manobra, eles botam que foi a igreja quem fez isso. E não da pessoa física dos demandados. Então, deste jeito, com esta manobra, o pastor presidente, ele dá a entender que a igreja é mentirosa. Então, pastor, então quer dizer que a igreja é quem está mentindo, não é o Senhor. Então quer dizer que as provas que a igreja fez são provas falsas, provas que não são legais, aí a igreja está mentindo. Que coisa, pastor. O senhor mais uma vez jogar o nome da instituição nas redes sociais. A igreja agora está com seu nome mais uma vez em processo na justiça, com ilicitudes que não foram ela quem produziu, e sim os administradores, ou seja, vocês. Com esta manobra, o pastor presidente, ele não vai responder na justiça, mas sim a Assembleia de Deus de Pernambuco, a IEDPE, também vai pagar a indenização ao irmão por danos morais. Dizimistas, os seus dízimos e ofertas que vão para o pastor, ele paga esses escritórios caros. São vocês que pagam pelos erros dessa administração. Como ele falou no estatuto, no processo, o estatuto serve para os membros, ou seja, para ele punir os membros, mas não serve para ele, pois no próprio estatuto diz que ele não pode pagar suas dívidas, suas coisas pessoais, suas dívidas pessoais com o dinheiro da igreja. Mas ele assim faz, porque esse escritório caro é pago por vocês, por nós. Mas nada ele faz pelos membros. E se o estatuto pune o membro, por que não pune ele? Porque não tem ministros honestos que se imponham e culpe, aliás, e faça uma comissão, porque o estatuto diz isso, e que ele passe por este processo administrativo. Pois é, meus amados, é com muita tristeza que eu faço um vídeo desse, vendo um irmão sendo expulso desse ministério. Pois é, meus amados, aqui eu termino este vídeo e peço que os irmãos continuem orando por esse ministério, uma igreja tão respeitada que hoje está desacreditada pela sociedade. Fique na paz do Senhor Jesus.